O livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, diz assim: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Eu quero falar para você que as suas prioridades definem os seus resultados. O versículo continua dizendo: pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A verdade é que nos dias de hoje nós estamos cercados e pressionados por um ativismo violento que nos prende a fazermos coisas que nós não queremos fazer para conquistarmos coisas que nós não precisamos. E aí você passa 5, 10, 12, algumas pessoas até 16 horas por dia trabalhando, simplesmente para manter o seu bem-estar, para terem uma boa casa, um bom carro, e elas não percebem que aquilo que elas priorizam é o que vai trazer um resultado para elas. Haja visto que se você investir no seu trabalho, trabalhar mais, se dedicar mais, se aprimorar mais, você vai ter bons resultados no seu trabalho. Se você também dedicar mais tempo à sua família, a passear, a se divertir, a cuidar, você vai ter dentro da sua casa uma felicidade mais estabilizada. Porém, muitas pessoas se esquecem de priorizar o Senhor. Muitas pessoas deixam de lado a palavra de Deus e deixam de lado a vontade de Deus para elas. E a grande verdade é que a Bíblia fala que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto, na verdade, está falando de algumas coisas básicas, de necessidade básica. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar um lugar para dormir. O texto não é como dizem por aí: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, você não vai ter um iate por causa disso, você não vai ter uma casa boa e uma mansão por causa disso, você não vai ser bem sucedido por causa disso. A grande verdade é que nós precisamos buscar o reino de Deus por aquilo que o Senhor nos propõe, pelo nosso galardão nos céus. É óbvio que consequência do amor de um pai tão grande, tão amoroso e tão misericordioso pode nos surpreender todos os dias. E aí, se você acaba sendo abençoado pelo Senhor com uma dessas coisas que eu te falei, isso é apenas um mimo do Pai para a sua vida. Mas você não deve buscar o reino de Deus por aquilo, pelos bens materiais que te prometem ou que dizem que Ele pode te oferecer. Não. A sua prioridade precisa ser o Senhor. O texto que eu li fala: a minha graça te basta, que foi dito para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Você não precisa de nada mais além do que a minha graça. E é interessante que em Marcos capítulo 14, versículo 45, diz assim: logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. E o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 7, diz assim: aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. O fato de você andar junto, o fato de você ter intimidade, não significa que você o ama. Pedro e Judas andaram juntos com Jesus. Eles vivenciaram os milagres, eles viram o milagre acontecer, mas os dois o negaram. Judas teve um remorso tão grande que acabou dando cabo à sua vida. Pedro ainda teve a oportunidade de se reconciliar. Mas aí eu te pergunto, quem foi mais traidor? Judas, que o entregou, ou Pedro, que o negou? A grande questão é: nós precisamos entender quem somos, nós precisamos assumir as nossas fraquezas, reconhecer as nossas fraquezas, porque a palavra de Deus diz: quando vocês estão fracos, aí sim é que estão fortes.
Quando chega o tempo onde você não vê mais solução, que você não consegue mais ver saída, onde aquele problema se torna impossível, é aí que Deus entra. É aí que Deus tem a oportunidade de operar. É quando você não tem mais forças para simplesmente trazer a glória daquele problema para a força do seu braço. É aí que Deus entra e age a teu favor. E é por isso que você está forte em Deus quando você está fraco. A palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que isso significa? Significa que quando eu não tenho mais condições de fazer, o Senhor vem e demonstra com graça e amor e misericórdia que Ele nos ama. E é isso que nós precisamos priorizar nos últimos dias. Priorizar é entender que esse Deus, Ele nos ama e que Ele age em nosso favor. Mesmo quando não há mais soluções carnais, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Por isso, nós devemos priorizar o Senhor. Se você priorizar apenas o seu trabalho, você vai ter apenas resultados positivos no seu trabalho. Se você prioriza apenas a sua família, você só vai ter resultados positivos na sua família. Se você prioriza apenas os seus estudos, você só vai ter resultados positivos nos seus estudos. Mas se você prioriza o Senhor, Ele prioriza a sua vida. E então todas essas coisas, elas passam a ter um resultado excelente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que você possa priorizar o Senhor, não negá-lo com os seus atos, nem traí-lo com o que a sua boca fala, mas a sua vida não vive. Mas priorize a Deus, porque as suas prioridades definem os seus resultados. Deus te abençoe.